Nós entramos agora na nossa terceira parte do estudo reflexivo sobre a Nova Jerusalém. E sempre faço uma recapitulação para a gente poder entender também num contexto um pouco maior. Este estudo está baseado no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 1, até capítulo 22, versículo 6, quando fechamos a nossa meditação, o nosso estudo sobre a Nova Jerusalém especificamente, procurando estabelecer então um entendimento sobre onde vamos passar a eternidade. Esta é a questão que me levou a tratar desse assunto e abordar esse assunto com você. Onde vamos passar a eternidade? E é sobre isso que a gente vai estar falando, não só o que já falamos, como vamos continuar tratando deste tema. Obviamente que eu discordo do ensino religioso que sempre nos passaram que vamos passar a eternidade no céu. Então vejo por esse tema, por esse estudo, que este não é um ensino verdadeiro. Não há somente esta passagem que fala sobre o aparecimento ou a revelação da Jerusalém nova, que desce do céu novo numa terra nova. Vimos na primeira parte do nosso estudo alguns textos paralelos que apoiam o texto de Apocalipse. Talvez você esteja chegando agora em nossa terceira etapa, não tenha pegado a primeira, então quero esclarecer alguns pontos interessantes que nós vimos então na primeira e segunda parte do estudo. Esses textos paralelos que a gente viu nos dois últimos estudos, são eles o seguinte. Primeiro, em Isaías 65, 17, que diz: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem virão mais ao pensamento. O segundo texto que vimos também em Isaías, só que no capítulo 66, versículo 22, diz o seguinte: porque como os novos céus e a nova terra que eu vou fazer permanecerão diante de mim, diz Yahvé, assim permanecerão a vossa linhagem e o vosso nome. E o terceiro e último texto, em paralelo ao Apocalipse 21, eu vejo aqui a Bíblia explicando a própria Bíblia, reforçando a própria Bíblia. São épocas totalmente diferentes, tanto a de Isaías quanto a de João. E agora temos então a perspectiva de Pedro, capítulo 3, verso 13, que diz assim: porém, segundo a sua promessa, esperamos uns novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Eu não pretendo analisar esses textos paralelos, mas desafiar você a ler cada um deles com mais calma. Na verdade, apresento estes textos porque é importante saber que em outra época, em outro ambiente profético, Deus já falava desta Jerusalém nova. Não foi uma ilusão, um equívoco de João. Falamos também que João escreve tudo aquilo que ele viu e ouviu, e ele não interpreta nada, mas sua descrição é feita com o advérbio de comparação como. Vamos ver os elementos da primeira terra que não mais existirão na Nova Jerusalém, ou na Jerusalém Nova. A sua atenção é importante porque ela ajuda em nossa avaliação pessoal. Porque a maior e a mais importante e pergunta que nós podemos fazer, que todo ser humano tem que fazer, é esta: onde vou passar a eternidade? Veja, a pergunta não é onde eu quero passar a eternidade, mas onde? E a resposta não depende de Deus. Muito bem, então rapidamente, de um modo geral, quais são esses elementos da primeira terra que não mais existirão, de acordo com Apocalipse 21, 1 até 22, 6? Esses dois capítulos mostram então estes elementos. Então vamos lá. Em 21, 1, diz que o mar não mais existirá. Em 21, 4, primeira parte, diz que não haverão mais lágrimas. Em 21, 4 também não haverá mais morte. Em 21, 4, terceira parte, não haverá mais pranto.
E também em 21:4, na quinta parte, não haverá mais clamor. Em 21:4, na sexta parte, não haverá também mais dor. Em 22:3, não haverá maldição. Em 21:25, não haverá mais noite. Em 22:5, não haverá mais necessidade de luz de lâmpada. Em 21:23a, diz que a luz do sol não será preciso. E também em 21:23b, a luz da lua não será mais necessário. Em 21:27 diz que coisa imunda jamais estará e entrará na Jerusalém Nova. Em 21:27 diz que qualquer coisa abominável não estará presente. Em 21:27 também, na terceira parte, diz que a mentira não mais existirá. Não mais saberemos o que é mentira. E em 21:22 não haverá mais a necessidade do santuário. Vamos ver agora e analisar Apocalipse 21, de 5 a 7, que é a nossa terceira parte deste nosso estudo. O que diz Apocalipse 21, 5 a 7? Ele diz o seguinte: o que está assentado no trono, isso João está dizendo, o que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse também: escreve, João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E também me disse: feito está. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu lhe darei gratuitamente ao sedento da fonte da água da vida. O que vence herdará estas coisas, e lhe serei por Deus, e ele me será por filho. Esta passagem nos diz que aquele que estava assentado no trono diz algumas palavras a João, palavras importantes. Quem é este que estava sentado no trono? Temos que voltar, então, às passagens anteriores para descobrir. Segundo Apocalipse 20, 11, esse que está assentado no trono é Jesus. Então vamos ver 8 fatos e verdades que Jesus diz a João. E te convido a prestar bastante atenção nisso aqui. Primeira verdade. O que é que Jesus diz a João? Faço novas todas as coisas. 21, versículo 5, primeira parte. Segunda verdade. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Na segunda parte do versículo 5 do capítulo 21. A terceira verdade, 21, versículo 6, na primeira parte diz: está feito. A quarta verdade, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Capítulo 21, verso 6, segunda parte. A quinta verdade, ele diz: darei gratuitamente ao sedento da fonte da água da vida. Capítulo 21, verso 6, terceira parte. A sexta verdade, Jesus diz: o que vence herdará estas coisas. Capítulo 21, versículo 7, a primeira parte. A sétima verdade, diz Jesus a João: lhe serei por Deus. Verso 21, capítulo 21, versículo 7, segunda parte. E oitava e última verdade, Jesus diz a João: e ele me será por filho. Capítulo 21, versículo 7, terceira parte. É interessante que estas 8 verdades que Jesus diz, ele não só fala em nome dele, mas ele fala também em nome do Pai e também em nome do Espírito Santo. Muito bem, chegamos ao fim de nosso estudo, nossa terceira parte, mas quero dizer que vou analisar com você na próxima semana ou na próxima
na nossa próxima parte, que é a quarta parte, eu vou estudar com você, vou fazer uma espécie de parênteses, sem continuar Nova Jerusalém. Eu vou pegar essas 8 falas, verdades de Jesus, que nós vimos agora rapidamente, não é? Primeira verdade, segunda verdade, e assim sucessivamente. No nosso próximo encontro, eu vou analisar com você, nesse parênteses, cada uma das 8 palavras e verdades que Jesus diz a João. É importante que a gente analise cada uma delas, porque aquilo que Jesus falou não simplesmente lançou para João algumas coisas importantes, mas é necessário que nós entendamos e compreendamos a abordagem de cada uma delas. E para isso, qual é a minha finalidade? Por que eu estou fazendo esse parêntese? Porque eu quero deixar você pensar e meditar de modo pessoal para encontrar as respostas importantes para a sua própria vida. Estas 8 verdades que Jesus diz a João, também nós podemos aplicar em nossa própria vida. Quando terminarmos esse parênteses da quarta parte, então voltaremos ao nosso estudo na Nova Jerusalém, do capítulo 21, versículos 8 a 11. Então, espero ver você no nosso próximo encontro. Até lá!